Imagina quantas pessoas começam a namorar ou até casam sem realmente saber se têm os mesmos objetivos de vida. E eu não tô falando de gostar das mesmas coisas, tá? Eu tô falando de valores, sonhos, propósitos, visão de futuro. Coisas grandes, sabe? E o problema é que muita gente só vai descobrir isso depois de já estar dentro da relação. E é aí que mora o perigo. Porque descobrir o que o outro quer da vida depois que já existe vínculo, conexão, amor, é muito mais complicado. Porque isso gera conflito, frustração, decepção e às vezes até uma separação que ninguém queria, mas que acaba acontecendo porque não tem como sustentar uma relação sem propósito em comum. E assim, isso não significa que o casal precisa concordar em absolutamente tudo. Não é isso que eu tô falando. Mas existem prioridades que são inegociáveis para cada pessoa. Sonhos que a pessoa não vai abrir mão, valores que não mudam. E quando essas bases são muito diferentes, a relação começa a ficar pesada. Só que no começo da relação ninguém pensa nisso. No começo tem paixão, tem borboletas no estômago, tem aquela sensação de novidade, de encanto. E nessa fase a gente ignora muita coisa. A gente passa pano para comportamentos, manias, vontades do outro que parecem pequenas, irrelevantes. Só que o tempo passa, né? A rotina chega, o dia a dia chega e aquilo que parecia pequeno lá no início começa a ficar grande. E é nesse momento que muitos casais se olham e pensam: como que eu não vi isso antes? Ou então começam a questionar o parceiro: por que que tu nunca me falou sobre isso lá no início? Mas a verdade, pessoal, é que muitas vezes a pessoa até mostrou, né, quem ela realmente é. Só que a paixão deixa a gente cego e a gente passa a não enxergar. E quando a fase da paixão passa, entram outras coisas, rotina, responsabilidades, convivência real. E aí não tem mais borboleta no estômago, sustentando o que incomoda. Não tem mais aquela empolgação cobrindo o que não combina, sabe? Então, por isso que conhecer alguém de verdade antes de se comprometer é tão importante, pessoal. É prestar atenção nas manias, nos comportamentos chatinhos, nas pequenas atitudes do dia a dia. E se perguntar com muita honestidade: quando a paixão passar, eu vou conseguir conviver com isso? Eu vou conseguir respeitar isso nessa pessoa? Eu vou conseguir aceitar isso dessa pessoa? Porque é muito fácil a gente ignorar sinais quando tudo é novidade. O difícil mesmo é lidar com eles quando viram rotina. Então, mesmo que tu esteja apaixonado, mesmo envolvido, mesmo com o coração acelerado, pulsando de paixão, a gente precisa trazer a razão para a mesa. Precisa olhar para a relação com mais consciência, mais pé no chão. E não é para matar a paixão, mas para proteger o futuro, o longo prazo. Porque amor sozinho não sustenta uma relação, mas amor com alinhamento, com propósito e com visão de futuro, aí sim. Aí vira base para algo que realmente pode durar. E eu falo disso com prioridade. Eu falo por experiência própria, porque eu já entrei em relacionamento sem fazer esse tipo de análise lá no começo. Eu não parei para realmente conhecer a pessoa com profundidade. Não quis enxergar certos comportamentos que no fundo eu já sabia que um dia iam pesar. E adivinha o que aconteceu no longo prazo? Pesaram e muito. Com o tempo viraram incômodo, viraram conflito, viraram frustração. E foi justamente depois que eu vivi isso que eu entendi o quanto é importante a gente fazer uma análise mais fria no início da relação. E isso não é deixar de sentir, não é deixar de se apaixonar, pessoal. É só colocar os pés no chão, junto com o coração. É equilibrar a emoção com consciência, emoção com razão. E inclusive foi daí, dessas experiências que eu tive, que nasceu a ideia de criar uma leitura de tarô focada exatamente nisso. Uma leitura que foi pensada para te ajudar a entender o que tu aí que tá me ouvindo espera de um relacionamento. E o que tu espera de um parceiro. Quais são tuas prioridades, aquilo que tu não abre mão, aquilo que é essencial para ti dentro de uma relação. Porque quando tu tem clareza sobre isso, tudo muda. Tu para de entrar em relações no automático. Tu começa a conhecer alguém com mais consciência, com mais critério, com mais responsabilidade emocional.
E a proposta dessa leitura é justamente te dar esse mapa interno, para que quando tu conhecer alguém, tu saiba olhar e perceber, essa pessoa se encaixa nos meus valores, nos meus princípios, no tipo de relação que eu quero construir. E isso não é impedir sentimento de surgirem, tá? Pelo contrário, é para evitar aquela situação tão comum de criar vínculo, criar conexões, criar amor e só depois perceber que existe um desalinhamento enorme de sonhos, de objetivos, de propósito de vida. Porque convenhamos, né? A dor de gostar de alguém e perceber que não dá para construir uma vida junto é muito maior do que a dor de escolher com consciência lá no início. Então, no fundo, essa leitura é sobre evitar frustrações futuras. É sobre entrar em um relacionamento com mais clareza, mais maturidade e mais responsabilidade emocional. É sobre te ajudar a construir vínculos que tenham não só sentimento, mas alinhamento de objetivos. E o mais importante dessa leitura é o poder de escolha que ela te dá. Porque quando tu sabe exatamente o que tu quer dentro de um relacionamento, tu deixa de entrar nas relações no escuro. Tu deixa de ir só pela emoção e começa a ir também pela consciência. Tu passa a saber o que tu quer, o que tu espera de um relacionamento, o que é prioridade para ti, o que é essencial, o que é inegociável. E isso muda completamente a forma como tu se relaciona. Porque quando tu te conhece, quando tu tem clareza sobre os teus valores, sobre o tipo de relação que tu quer construir, tu deixa de ser uma pessoa facilmente manipulável dentro de uma relação. Tu deixa de ser alvo fácil para promessas vazias, para discursos bonitos, para atitudes que não combinam com o que tu quer viver. Tu começa a perceber mais rápido quando algo tá alinhado contigo e principalmente quando não tá. Tu começa a identificar quando uma relação caminha na mesma direção que tu, quando existe propósito em comum, quando existe base para construir algo. E tu também começa a perceber os sinais de desalinhamento, muito antes de criar um vínculo profundo, muito antes de criar uma dependência emocional, muito antes de se machucar. No fim, essa leitura é sobre autonomia emocional. É sobre consciência, é sobre te colocar no lugar de escolha, não no lugar de carência, não no lugar de dúvida, não no lugar de vamos ver no que dá. É sair do deixar acontecer e entrar no eu escolho com consciência, porque quando tu sabe o que tu quer, tu para de aceitar qualquer coisa que pareça amor. E tem um ponto que eu acho muito importante nessa leitura, que foi um dos motivos de eu ter criado ela, é que quando tu começa a entender o que tu espera de uma relação, tu ganha algo essencial, que é a capacidade de comunicar isso pro teu parceiro. Porque pensa comigo, quantos casais não se desentendem simplesmente porque não sabem o que o outro espera? Quantas conversas já começam com tu não faz isso por mim, ou tu não me entende? Mas aí quando o parceiro pergunta pra gente, tá, mas o que tu espera de mim? Nesse momento, a gente nem sabe explicar. E não é porque a gente não quer falar, é porque realmente a gente não sabe, muitas vezes. E isso é muito mais comum do que parece. Tem muita gente dentro de relacionamento que nunca parou para pensar com clareza no que espera do parceiro, no que espera da relação, no que precisa para se sentir amado, seguro, respeitado. E aí o que acontece? A pessoa espera em silêncio, cria expectativa em silêncio, se frustra em silêncio e depois a relação vira um campo de conflito, porque o outro simplesmente não adivinhou, não sabe o que tu quer. E a real, né, é que o nosso parceiro ele não tem bola de cristal. Ele não tem a obrigação de adivinhar o que se passa dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Essa responsabilidade é nossa, é a gente que precisa entender primeiro para depois conseguir comunicar. Então, quando tu tem clareza, tu consegue falar, tu consegue expressar, tu consegue dizer, olha, isso aqui é importante para mim, é isso aqui que eu preciso dentro de uma relação, isso aqui eu não abro mão. E isso muda completamente a dinâmica de um relacionamento. Porque quando existe clareza, existe comunicação. E quando existe comunicação, existe muito mais chance de uma construção, de entendimento e de parceria de verdade.